Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o cansaço e o estresse crônico. E para eu começar a falar sobre esse tema, eu vou contar um pouquinho sobre a minha própria história. Na verdade, quando eu tive meu filho, ele já estava com uns 2 aninhos. Eu senti um cansaço extremo, um esgotamento. Chegava mais ou menos 2, 3 horas da tarde, eu não conseguia mais fazer as minhas atividades com disposição, tudo que eu chegava até o final da tarde, 6, 7 da noite, eu queria me jogar no sofá, estava extremamente cansada, não tinha disposição, acordava mal-humorada, tinha que colocar aquele despertador a cada 15 minutinhos para despertar. E aí eu ficava pensando, gente, mesmo com uma criança pequena, não é normal que eu sinta um estresse, um cansaço tão grande assim. E aí na minha jornada com a medicina, quando eu descobri a medicina integrativa e comecei a estudar um pouquinho mais sobre o estresse crônico, eu entendi o que se passava no meu organismo. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. O que acontece, gente? Quando a gente tem um cansaço excessivo, 2 coisas fundamentais são importantes para a gente começar a raciocinar sobre o que está acontecendo no nosso organismo. Uma delas é a tireoide. A tireoide é responsável por nosso metabolismo estar em equilíbrio, para a gente ter disposição, para a gente ter um peso adequado, para o cabelo, para a unha ficar forte, para que o nosso organismo esteja bem, equilibrado. E outra coisa que a gente tem que pensar também é o eixo do estresse do cortisol. E aí, como é que funciona isso, gente? O nosso cérebro é um cérebro ainda primitivo quando a gente passa por uma situação de estresse, que a gente chama de luta ou fuga, como os nossos ancestrais que precisavam lutar ou fugir. Quando isso começa a acontecer e você tem um quadro agudo, no nosso organismo é liberado uma grande quantidade de cortisol, que é o hormônio do estresse, até que você consiga resolver aquela situação. Se essa situação for aguda e pontual, o cortisol aumenta de forma limitada e depois ele volta para níveis normais. O problema, gente, é quando o estresse começa a ficar constante e crônico. Por quê? Porque este cortisol ele vai começar a ser liberado em altas doses o tempo todo. E o que acontece? O cortisol ele afeta várias etapas do nosso metabolismo. Etapas do metabolismo do carboidrato, das gorduras, dos nossos ossos, do nosso sono, dos nossos tecidos de recuperação, dos nossos hormônios de recuperação. E o que pode acontecer aí, pessoal? Quando esse estresse crônico ele não para, o nosso organismo ele entra já num estágio mais avançado, que é o estágio de exaustão. Por que exaustão? Porque nesse caso a gente não consegue mais subir o nível do cortisol, a gente não consegue produzir mais cortisol. E aí o eixo entra em desequilíbrio, ele realmente começa a cair, o cortisol cai. E aí a gente tem a verdadeira exaustão. O que acontece, pessoal? Quando a gente já está nesse quadro de exaustão, você já não tem mais disposição para suas atividades, dificuldade para levantar, você começa a ter um aumento da sua glicemia, de colesterol, você começa a envelhecer e abre os caminhos para que as doenças crônicas, degenerativas e inflamatórias se instalem. Mas o mais interessante de tudo isso é que esse eixo do estresse, da adrenal, ele pode ser recuperado. Então, uma coisa muito importante para a gente começar um tratamento de estresse é realmente assim, abordar a gestão do nosso estresse. A gente tem que tomar medidas para que a gente comece a controlar esse estresse. Então, entra aí as práticas de atividade física regular, a meditação, fazer coisas que a gente goste, que tenham momentos que sejam momentos prazerosos e que nos tragam paz e tranquilidade. Outra coisa que a gente faz para a recuperação desse eixo adrenal é entrar com substâncias que ajudam a modular esse eixo e às vezes, se a gente já está num quadro de exaustão extrema, é necessário até de repente fazer um pouco de reposição hormonal. Mas o interessante é que tudo isso pode ser recuperado, esse quadro pode ser revertido. Então é isso, pessoal, a gente vive numa época muito estressante com a pandemia, ou a demanda que a gente tem é muito grande. Então se vocês sentem que o estresse está demais, que passou do limite, que já tem uma coisa já crônica, que acomete o seu dia a dia, compromete suas atividades, é muito interessante que você procure ajuda.